Olá, pessoal. Então, como foi prometido, né, vou gravar essa aula aqui para vocês, tá? A gente dar continuidade à nossa disciplina para finalizar, né, esse nosso assunto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Tá? E no caso aqui a gente vai pegar, né, continuando da última aula, né, do subtópico ali da subseção 7.2.3, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui a mesa. Deixa eu colocar aqui, pronto. Vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Então tá aqui, certo? Essa parte aqui foi onde a gente parou, né? A gente viu toda a parte de parábola e alguns exercícios aqui da elipse, certo? A gente ainda continua na elipse, só que agora a gente vai ver a equação da elipse fora da origem do sistema, né? Ou seja, a gente tem um plano cartesiano, onde a elipse, né, a sua origem, ou seja, o seu centro, né, está fora da origem. O centro é a origem, agora o centro está fora da origem. Então, em x a gente desloca h, em y a gente desloca k unidades. Então, esse centro agora, né, esse centro ponto central da elipse vai ser hk, certo? Justamente o que a gente viu quando tratamos do deslocamento, né, da parábola do seu vértice na origem, né? Então aqui, no caso, o centro da elipse, né, onde o eixo maior é paralelo ao eixo do x. Então o eixo maior aqui, né, do A1 até o A2, certo? Ele é paralelo ao eixo x, beleza? Então nesse caso aqui, a gente vai ter que o nosso centro vai ser o ponto HK, né, dado um ponto que vai desenhar esse lugar geométrico, né, no caso a nossa elipse, em qualquer ponto da mesma, né, no caso da elipse. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente sabe que a nossa equação geral da elipse na direção de x, né, o eixo maior paralelo a x, né, a gente vai ter essa equação. Então quando a gente desloca, né, tira essa elipse do centro dela da origem, né, a gente desloca os valores do centro, ou seja, a gente vai ter essa nova equação aqui, tá? Então essa equação dá o que para a gente? Dá que eu estou deslocando os valores de x, né, até h e os valores de y até h, né? Então esse k e esse h e esse k são a minha nova origem. Então, se eu tiver uma equação do tipo x menos 2 ao quadrado sobre, sei lá, 16, mais y mais 3 ao quadrado sobre 9 igual a 1, então, logo de cara, só de olhar para cá, eu já sei qual é o meu centro. O meu centro vai ser 2. E aqui, no caso, como é mais 3, pela formulazinha, né, pela formato da equação geral, né, da equação da parábola, ou desculpa, da elipse, né, por essa equação da elipse, a gente vai ter que, como aqui é menos, menos com menos dá mais, então só pode ser menos 3, né? Beleza? Então,
o centro é esse daqui. Vamos verificar, né? Vamos ver se é verdade nesse exemplo. E o centro está no ponto 2, 3. Vou abrir aqui o GeoGebra. E vamos digitar essa equação que eu acabei de fazer. Vou abrir aqui. Está demorando um pouquinho. Não sei se é a internet. Vamos lá. Então, abriu aqui. Então, abro parênteses, né? X menos 2 ao quadrado. Tudo isso sobre 16. Mais. Abro parênteses. Y mais 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 9 igual a 1. Então, está aqui, ó. Até diminuir. Então, essa daqui é a nossa elipse, certo? Deixa eu ver se ele vai mostrar para a gente aqui. Não, ele não mostra, né? Não mostra. Mas fica fácil de verificar. Centro. Centro da cônica. Olha aqui, ó. Esse comando aqui, ele nos dá o centro da cônica. Qual é a cônica? A cônica aqui está denotada pelo EQ1, né? Equação 1. Então, basta a gente digitar EQ1 e dá um Enter. Olha lá onde apareceu o nosso ponto. E aqui o nosso ponto é 2 menos 3. Está bem aqui, ó. Então, ele dá para a gente aqui automaticamente, né? Beleza? Então, não tem... claro que os outros pontos a gente consegue verificar aqui facilmente, né? Quem é o B, aqui, né? O B1, o B2. Aqui tem como saber quem é o A1, A2, né? Tá? Então, basta eu pegar aqui uma reta perpendicular. Certo? Reta perpendicular, passou pelo ponto. E aqui, outra reta perpendicular, passando aqui. Então, a interseção aqui vai ser esses dois pontos ali, né? De encontro com a reta. Pronto. Então, basta esconder essas retas perpendiculares aqui. Eu sei justamente quem são os meus pontos, certo? Dos vértices, né? No caso aqui, a diagonal maior, o eixo maior, desculpa, o eixo maior e o eixo menor, certo? Então, bem simples, né? Não precisa fazer tanto cálculo. É claro que também a gente pode fazer o mesmo procedimento para o eixo y, né? Ou seja, quando a parábola tem seu eixo maior paralelo ao eixo y, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o eixo maior, certo? De A2 até o A1, ou de A1 até A2, né? É paralelo ao eixo y. Beleza. Então, isso aqui vai dar para a gente o seguinte, a mesma equação. O que é que mudou, professor? Daqui para cá. O que é que mudou? Somente os valores aqui, ó. Eu tenho aqui b ao quadrado e aqui a ao quadrado. Só invertir a ordem, né? Aqui continua mais, aqui continua x menos y menos h ao quadrado, y menos k ao quadrado igual a 1. E aqui também, ó. Então, eu só mudo de lugar quem? Esses meus coeficientes a e b, né? Que são justamente as medidas aqui do centro, né? Até ponto A. Então, esse aqui é o nosso Azinho, né? Do centro até aqui. Esse aqui é o nosso Bzinho, certo? Então, a gente sabe que vai ser esse valor porque a gente calculou aqui
usando o teorema de Pitágoras, né? No triângulo retângulo. Beleza? Então, eu vou apagar isso aqui. Então, a gente vai ter algo desse tipo. Né? Então, a gente vai... Vamos ver um exemplo aqui, né? X menos 1 ao quadrado sobre, sei lá, 4 mais y menos... Ou seja, se o b está na frente, então o b tem que ser um valor menor, tá? Isso eu acho que eu nem cheguei a falar, mas eu creio que vocês já perceberam. Então, quando eu tenho valores maiores embaixo do x aqui, digamos assim, né, de certa forma informal, né, que não é isso, né, mas você pode entender assim mais facilmente, né? Vocês podem entender assim. Então, está embaixo do x, então é paralelo ao eixo x, o lado maior, né? o eixo maior, né, que vai do ponto A1 até o ponto A2, tá? Da elipse. Então, ele é paralelo ao eixo y, ao eixo x, desculpa, ao eixo x, tá? E nesse caso aqui, y, desse exemplo, né, vou colocar y menos 2 ao quadrado e aqui, sei lá, 16. Então, lá o valor maior, né, está abaixo do y. Então, eu vou ter que o eixo maior, né, automaticamente vai estar paralelo ao eixo y. Então, o eixo y e o eixo maior, ou seja, vai de A1 até A2 da elipse, certo? Vai estar paralelo ao eixo y, beleza? Então, é mais uma forma de identificar, né, como é que vai ser o gráfico da nossa elipse. Então, aqui, deixa eu trocar aqui os valores. Vou colocar aqui menos... Vou usar a mesma equação, vou colocar menos 1, certo? Sobre 4, x menos 1 ao quadrado sobre 4, e x menos 2 ao quadrado sobre 16. Então, Enter. Certo? Aqui, o nosso centro, né, é automático. A gente já sabe que o centro vai ser 1, 2. Tá? Porque esse aqui é o nosso H e esse 2 aqui é o nosso K. E a gente sabe que o centro é dado por H e K. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui nossa figura. Justamente, eu vou voltar aqui. Justamente, ó, o eixo maior, né, paralelo ao eixo Y. Tá? Então, aqui a gente tem... Deixa eu ver que ponto F é esse. Deixa eu apagar aqui. Foi um ponto que ficou, né? Tá aí, ó. Vou apagar esse outro ponto aqui também. Esse ponto C. Então tá aí, ó. O centro é justamente o centro 1, 2, tá? Automaticamente aí já encontramos, né? Então não tem muito segredo aqui nesse caso, né? Para identificar qual vai ser o formato da nossa elipse. Beleza? Tá aí. Claro que também dá para identificar os focos aqui, né? Focos. Olha lá, ó. Só utilizar o comando foco. Foco da cônica. Qual é a cônica? É Q1. Então tá aí os focos da nossa cônica. É o ponto C e o ponto B aqui, né? Ele dá pra gente como ponto C e B. Beleza? Então, tem como encontrar aqui outras componentes só utilizando o GeoGebra, tá? O centro da cônica, o foco da cônica. Será que tem como encontrar eixo? Ó, tem, ó, eixo maior e eixo menor da cônica. Ou eixos da cônica, né? Se eu colocar eixos da cônica e colocar a equação 1, dou Enter, olha aí o que, que ele faz para mim. Ó. Ele dá justamente essas
essas duas retas perpendiculares que aparecem aí, tá? X igual a 1 e y igual a 2, tá? Beleza? Ele dá a equação dos eixos, né? A equação. Se eu colocar somente eixo maior da cônica, eixo maior, aí coloca aqui EQ 1, ele vai me dar só o eixo maior da cônica, que é esse daqui, passando pelos focos, certo? E se eu digitar eixo menor da cônica EQ1, ele me dá aqui justamente o eixo menor, tá? Passo a passo, né? Beleza? Então, bem simples, né? De utilizar essas equações aí. Aqui tem um exercício, deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse daqui rapidinho, né? Ó, ele está pedindo o seguinte. Dado um elipse, né, cujo eixo maior é paralelo ao eixo y, opa, ele já está te dando a informação que é paralela ao eixo y, então eu vou ter uma cônica desse tipo, né, uma elipse desse tipo aqui, tá? Beleza? Então vou ter uma elipse assim. Só que ele está dizendo que o centro está em 4 e menos 2. Então, onde estaria o 4 e menos 2? Estaria por aqui, né? Por aqui seria o 4. E o menos 2 estaria por aqui assim, né? Menos 2. Então, 4 menos 2 seria o nosso centro da elipse. Então, seria uma elipse mais ou menos assim, né? Por aqui assim, né? Beleza? E claro que ele dá outras informações, né? Dá também a excentricidade. A excentricidade ele fala aqui que é 1/2, tá? E o eixo menor mede 6 unidades. Aí está pedindo qual a equação desta elipse, tá? A gente sabe, né, que esse centro aqui é dado por H e K, certo? A excentricidade é dada por C sobre A, certo? Beleza? E como está falando que é paralela ao eixo Y, então a gente vai ter uma equação desse tipo aqui, né? Desse tipo aqui, ó, x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado mais x, ou y, né? Opa. Y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Beleza. Esse eixo menor aqui, ele está dizendo que mede 6, certo? Mede 6. E a gente sabe que a medida de um dos pontos do eixo maior, que eu vou chamar de B1, até o centro, né? Essa distância aqui é justamente B, beleza? Então, a distância de B1 até B2 vai ser 2B. Então, se o eixo menor é 6, então eu tenho que 6 é igual a 2B. Então, daí eu encontro quem é meu B. Meu B, dividindo tudo por 2, vai ser B igual a 3. Então, já sei quem é meu B aqui, ó. Meu B é 3. Certo? Já sei quem é meu C e meu H, ou meu H e meu K. Meu H vai ser 4 e meu K vai ser menos 2. Certo? Já tenho mais dois valores aqui para montar a minha equação. Sei quem é C e A? De certa forma, sim, né? Por quê? Aqui deu 1/2. Não necessariamente tem que ser o C igual a 1 e o A igual a 2, tá? Pode ser que esses valores aqui sejam 2 e 4, né? Seja o múltiplo deles, né? Claro que pelo mesmo valor, né?
Se eu multiplicar por 3, é 3 e 6. Multiplicar por 2, 2 e 4, né? E assim sucessivamente. Mas, digamos que seja esses valores. Aqui na resolução é justamente isso. Ele traz aqui a equação que é justamente nesse formato, né? Ou seja, eu troquei o A pelo B aqui embaixo, já que está paralelo ao eixo Y, certo? A gente acabou de ver isso aqui. Aqui ele dá o H e o K, realmente, né? São esses valores. O B, como eu falei para vocês, é 2B igual a 6, então o B é 3. A excentricidade é C sobre A, justamente o que eu falei para vocês, que é 1/2. Então, a gente tem que vamos encontrar quem o A já está na cara, né? Mas a gente tem como encontrar aqui quem é o C, né? Beleza? Então, dada essa excentricidade igual a C sobre A, então C sobre A é igual a 1/2. Multiplicando cruzado aqui, meio pelos extremos, né? A gente vai ter que C é justamente igual a A sobre 2. Ou seja, a metade da distância A, do centro até um ponto do eixo maior, né? Beleza? Então, basta utilizar Pitágoras, né? Aplicando Pitágoras aqui. Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o C, o B a gente já sabe, o C a gente não sabe. Porém, a gente tem que encontrar primeiro o A, né? Então, substituindo aqui, aplicando Pitágoras, a gente vai ter que o A ao quadrado é igual a 12. Então, logo esse A, precisa a gente tirar a raiz? Ou seja, fazer raiz de 12? Não, né? Porque a gente não quer saber quem é A. A gente quer saber quem é A ao quadrado. Para a gente substituir no lugar desse daqui. Certo? Beleza, encontramos o A. Basta encontrar o C, né? Só que o C é A sobre 2. Então, o C vai ser 12, raiz de 12, né? Na verdade, precisa encontrar aqui o A, né? Então, o A vai ser raiz de 12. Só que raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, tá? Então, aqui o C vai ser 2 raiz de 3, tá? 2 raiz de 3 sobre 2. 2 dividido para 2 é 1, sobra só o raiz de 3. Então, a gente já sabe quem é o C. C é a raiz de 3. Então, C é a raiz de 3, certo? Precisou saber quem é o C? Aqui? Não, né? Não precisa. Eu já encontrei quem eu queria, o A e o B. Então, basta substituir, certo? E a gente tem justamente essa equação aqui. Beleza? Então, pegando aqui a equação em formato paralelo, né, ao eixo y, então a gente vai ter x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Certo? Então, a gente já sabe quem é b, b é 3, então vai ficar x menos, quem é o h é 4, então x menos 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado 9, mais y menos, só que o k, a gente viu que é menos 2. Então, menos com menos dá mais 2 ao quadrado, sobre o a ao quadrado é 12. 12 igual a 1. Tá? Tá aí. Encontramos aqui justamente a nossa equação. E olha só, o valor maior está embaixo do y, né? Então, a gente vai ter
uma figura mais ou menos assim, oval, né? Um ovo em pé, digamos assim, e um ovo deitado, né? Beleza? Então, o eixo maior é paralelo ao eixo Y. Beleza? Só para facilitar aí a compreensão. Vamos lá. Claro que a gente tem aqui um formato mais, digamos, esse formato aqui da equação, né? Esse formato aqui a gente viu na aula passada, quando a gente estudou as parábolas aqui, né? Aqui, ó, parábola. A gente tem a forma reduzida, certo? Reduzida da parábola, mas também a gente tem a forma geral, né? O formato geral da parábola, certo? Ou seja, formato mais amplo, né? Que a gente conhece, que a gente já está acostumado, certo? Ou você pode dizer também uma forma linear, né? Da equação, beleza? Então aqui tem bastante exercício, tá? Então, ó, as equações aqui são dadas tanto na forma reduzida como na forma mais ampliada, né? Então, claro que a gente vai ter o mesmo conceito aqui para elipse. Então, a gente pode também abrir as contas aqui, certo? Então, o que foi feito aqui para transformar essa equação aqui da forma reduzida, né, em uma forma linear? Ou seja, desenvolvendo esses quadrados aqui, né? Certo? Então, aqui, desenvolvendo os quadrados, né, fazendo o MMC tudo aqui, né? O MMC vai ser 36, certo? Então, 36 dividido por 9, 4. 16 dividido, ou 36 dividido para 9, ou para 9 é 4. 36 dividido para 12 é 3. Né? E 36 vezes 1 é 36. Por isso que ficou esses valores aqui. Tá? Aí, aqui os quadrados a gente só resolveu, né? Primeiro ao quadrado, fica x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, menos 8x, mais o segundo ao quadrado, 16. Certo? Justamente o que está escrito aqui, ó. Esse outro aqui vai ficar, primeiro ao quadrado é y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, 4y, mais o segundo ao quadrado, que é 4. Então, y ao quadrado mais 4y mais 4, justamente o que está escrito aqui. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, né? Vai somando o que dá para somar, subtraindo o que dá para subtrair, e a gente encontra aqui essa forma geral aqui, né? Da equação. Formato geral aqui da equação da elipse. Beleza? Igual a zero, né? Vamos ver se é verdade, né? Vamos ver se essa equação é equivalente mesmo, né? Aquela outra que a gente acabou de ver, ou seja, essa daqui. Então, aqui a gente tem x menos 4 sobre 9 e mais 2 sobre 12. Então, aqui, ó. Menos 4 sobre 9 e mais 2 sobre 12 do ímpar, certo? Então tá aqui, ó, nossa elipse. Claro que ela está bem quase parecida com a circunferência, né? Só que não é, tá? Tá um formato oval aqui também. Nossa mente engana, né? Então vamos ver se essa equação toda aqui é equivalente mesmo a essa equação, né? Vai gerar a mesma elipse. Vamos lá.
Então, a gente tem aqui 4x ao quadrado, 3y ao quadrado, menos 32, mais 12, mais 40, certo? Vamos lá. 4x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, menos 32x, mais 12y, mais 40, igual a zero. É isso? Vamos verificar aqui. 62 mais 12y mais 40 igual a zero. Justamente. Então, olha só. Mas, professor, não aconteceu nada. Eu vou mudar a cor dessa figura. Eu vou colocar de vermelho. Olha só onde é que ela está. Justamente sobreposta, né? Então, é a mesma equação, tá? É a mesma. Então, se as figuras estão sobrepostas, é porque elas são as mesmas equações, são equivalentes, tá? São justamente equivalentes. Beleza? Então, é isso. Então, só abrir os cálculos, né, que a gente tem em forma geral aqui. Então, se a gente tem aqui algo desse tipo, né? Se a gente tiver a forma geral da equação, como é que a gente encontra o centro, os vértices, os focos, a excentricidade da elipse? Se for dada a equação nesse formato, né? Tá? Então, a gente tem o seguinte. Primeiro, a gente tem que ver que o formato dessa equação vai ser desse tipo aqui. Tá? Vai ser desse tipo aqui. Por quê? Vai ser nesse tipo. Porque aqui, ó, o valor no caso aqui, coeficiente de x, ele é menor, né? Você pode pensar assim, é menor, então aqui vai ser b ao quadrado. Não. É menor, porém, quando a gente for fazer o MMC tudo aqui, né, a gente vai ver que esse valor aqui embaixo vai ser maior. Então, a gente pega a primeira equação da elipse, que é essa daqui. Certo? Tirando, claro, seu eixo do centro. Beleza? E claro que se a gente não tivesse, tirando o seu centro, né? Seu centro da origem, desculpa, o seu centro da origem, tá? Falei outra coisa, né? Mas é o centro da origem. A gente teria a equação no centro na origem, né? Seria x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Mas a gente não está na origem. Por que que eu sei disso? Porque se a gente for desenvolver isso aqui, né? Digamos que eu tenha x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 e aqui sobre 4 não, sobre 16 e aqui sobre 9 igual a 1. Tá? Então, a gente teria o seguinte. Deixa eu colocar aqui valores menores, né? Para facilitar a compreensão. Então, se eu tivesse algo desse tipo, aqui 9 e aqui 4, né? Aqui é mais. Então, eu teria o seguinte. Se eu multiplicar tudo pelo MMC de 3 com 9, ou com 4 com 9, seria 36. Então, multiplicando tudo por 36, né, a gente teria o seguinte. Aqui seria 36, aqui 36, né? E aqui 36, certo? Fazendo MMC. Aqui seria 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado. Então, a gente, já que os denominadores são iguais, a gente pode simplificar e fica justamente 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado igual a 36. Então, essa seria a nossa equação, né?
tá? Então, não apareceria esse x e esse y aqui, ó, depois, tá? Então, como não apareceu, eu tenho que o centro está na origem, nesse caso. Quando aparece o x e o y além do x ao quadrado e y ao quadrado, eu tenho que o meu centro não está na origem. Então, eu vou ter algo desse tipo. Beleza. Então, temos que ter algo desse tipo. Colocar nesse formato, né, aquela equação. Para que a gente possa descobrir quem são os focos, os centros, né, quem é A, B e C, certo? Então, a gente tem que primeiro agrupar o termo de mesma variável, tá? Então, agrupando esses termos, né, a gente vai ter aqui 4x ao quadrado menos 8x, e aqui 9y ao quadrado menos 36y, e o restante a gente passa para o segundo membro, ou seja, ficou menos 4 para o segundo membro, certo? Lembrando que a gente está utilizando essa equação. Então, a gente pegou 4x ao quadrado somou com 8x, e o 9y ao quadrado somando, subtraindo, né, 36y. E o 4 aqui, que é positivo, passa para o segundo membro. Beleza? Foi só isso que a gente fez. Só reagrupamos aqui. Então, como aqui eu tenho 9, né, como fator comum, já que o 36 é 4 vezes 9, coloco em evidência, fica 9y ao quadrado menos 4y. E aqui a gente tem o 4, né, como fator comum aqui, já que o 8 é 4 vezes 2. Então, 4 vai para evidência e fica só o x ao quadrado menos 2x. Beleza, professor. E agora? Agora a gente faz o seguinte, né? Depois que colocamos em evidência o 4 e o 9, né, a gente vai facilitar, né, essa construção de trinômios quadrados. Ou a gente vai completar quadrados, né, que a gente lembra aí, não sei se vocês lembram, completar quadrados, tá? Então, a gente completa quadrados. Como assim, professor? Da seguinte forma, tá? Deixa eu voltar aqui. Da seguinte forma. Aqui eu tenho 4 e tenho 9. Beleza. Só que aqui eu tenho x ao quadrado menos 2x. Só que aqui, esse menos 2x, eu estou multiplicando o 2 vezes o primeiro, que eu não sei quem é, vezes o segundo. Então, o primeiro só pode ser x e o segundo só pode ser 1. Certo? Só pode ser 1. Então, essa parte aqui, como é negativa, então eu vou ter algo desse tipo, x menos 1 ao quadrado. Ou seja, eu tenho que transformar em algo desse tipo. Por que eu sei que vai ser x menos 1 ao quadrado? Porque resolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza, professor. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Transformar isso aqui, somando mais 1 aqui, né, do lado. Ou seja, mais 1 aqui. Só que quando eu somar 1 aqui, eu vou multiplicar com esse 4. Então, vai ficar 4 vezes 1. Certo? Já que eu coloquei esse 4 vezes, esse 1 aqui, né? Tá? E quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu faço isso? Quando eu somo 1 de um lado, eu somo 1 do outro. Só que aqui eu somei 4 vezes 1. Porque esse 4 está em evidência. Tá? Uma outra forma de fazer isso sem colocar em evidência é fazer desde aqui, tá? Desde essa parte aqui da equação. Ou seja, deixa eu aproximar aqui.
a gente tem o seguinte aqui, ó. Digamos, desconsidera esse 4 aqui, né? E esse 9. A gente tem aqui uma parte de dois trinômios quadrados, né? No caso aqui, eles estão imperfeitos, né? Porque falta um. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu posso fazer aqui, né? Aqui, eu sei que eu tenho menos 4y. Esse menos 4y, decompondo ele no formato que a gente quer, vai ficar menos 2 vezes 2 vezes y. Então, o que falta aqui só pode ser 2, só que 2 ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4y mais 4, tá? Já que é 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, né? Ou do segundo e do primeiro aqui, né? Nesse caso. Beleza? Então, a gente tem que ter algo desse tipo. Só que, como a gente somou 1 aqui e somou 4 aqui, a gente tem que somar mais 1 aqui e mais 4 aqui também, do outro lado, tá? Se a gente soma de um lado, a gente soma do outro. Beleza? Já que eu tenho uma igualdade. Porém, como a gente está multiplicando aqui, tem evidência o 4, então a gente vai multiplicar 4 vezes 1. Então, aqui do outro lado, eu tenho que aparecer com 4 vezes 1. E aqui, se eu estou multiplicando por 9, né, em evidência, eu tenho que fazer 9 vezes 4. Então, aqui do outro lado, eu tenho que ter um 9 vezes 4 aqui do outro lado. Beleza? Então, por isso que aqui aparece dessa forma. 4 vezes 1 e 9 vezes 4. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Já colocamos aqui no formato geral, né, que a gente quer. Então, esse formato aqui, a gente pode voltar ele, né, como sendo um produto notável, né? Um trinômio quadrado. Então, voltando para ser trinômios quadrados, aqui a gente vai ter que é 4 menos 4, 0, só sobra o 9 vezes 4, que é 36. Beleza? Então, chegamos a essa equação. Agora, o que falta? Falta só a gente dividir tudo por 36, né? Divido aqui por 36, já que aqui a gente quer só 1. Aqui divido por 36 e aqui divido por 36. Então, 4 simplificando aqui com 36 vai ficar 9. 9 com 36 vai ficar 4. E 36 dividido para 36 é 1. Então, está aí, justamente a nossa equação que a gente buscava. X menos 1 ao quadrado sobre 9, mais y menos 2 ao quadrado sobre 4, igual a 1. Tá? Então, a partir daí, a gente consegue encontrar quem é o centro, né? Quem são os outros componentes. Então, aqui, só de olhar para cá, a gente já sabe quem é o centro. O centro vai ser 1, 2, o ponto 1, 2, coordenada 1, 2. Né? Quem é o A ao quadrado? O A ao quadrado, nesse caso, é 9. O B ao quadrado é 4, certo? Então, aqui a gente já sabe quem é o centro, tá? O centro. Quem é o A? A gente também sabe quem é o A ao quadrado, né? A gente sabe também quem é o A. O A, nesse caso, vai ser 3. A gente também sabe quem é só o B. O B, elevando tudo ao quadrado aqui, só pode ser o 2, né? Então, tá aqui, ó. Centro 1, 2. A igual a 3. B igual a 2. E aqui A ao quadrado e B ao quadrado, 9 e 4, respectivamente. Aí a pergunta pede, né, para que a gente descubra quem são. O centro já foi, né? O vértice, tá? Os vértices, na verdade, os focos e a excentricidade, tá? Então aqui já dá para descobrir a excentricidade primeiro, né? Porque a excentricidade é C sobre A. Então basta descobrir quem é o
C aqui, né? Então, a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Só que B ao quadrado, ou A e B ao quadrado, é 9 menos 4, igual a C ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter que C ao quadrado vai ser 5. E tirando a raiz aqui, a gente vai ter que C vai ser igual a raiz de 5, né? Beleza? Então, aqui a gente vai ter que vai ser raiz de 5 sobre o A, que é 3, né? Raiz de 5 sobre 3. Beleza? Aqui, ó. A excentricidade é a raiz de 5 sobre 3. Beleza, professor? Então, encontramos aí a excentricidade. Os focos, né? A gente sabe que vai estar na direção, como é o eixo paralelo, né? A X. O eixo maior é paralelo a X. Então, a gente vai ter algo desse tipo, né? Aqui o eixo maior A2, A1. Os vértices, né? Desculpa, os vértices do eixo maior, os vértices do eixo menor, B2 aqui, B1, certo? E aqui os focos, né? Foco F1 e F2, certo? Então, como eles estão paralelos ao eixo X, então a gente vai pegar que esses pontos aqui, né? Do eixo maior, que são o foco e os vértices do eixo maior, certo? Eles estão sobre uma reta y igual a igual a A, né? Digamos assim. Só que não é esse Azinho, tá? É uma constante. Então, a reta horizontal aqui vai ser y igual a k. E a reta do eixo aqui, que passa pelo eixo menor, no caso, consequentemente, vai passar pelos vértices B1 e B2, vai ser uma reta x igual a K1. Digamos, K2 aqui, K1. Tá? Então, esses pontos aí são fixos. Só que, se a gente observar, vai passar pelo centro, certo? Opa, se passa pelo centro, então aqui não é K, aqui é H, tá? Então, aqui x igual a H. E aqui, a nossa reta aqui, né? Horizontal, y vai ser igual a K, beleza? Então, aí a gente vai ter algo desse tipo. Ou seja, a gente tem que os eixos, né, passam por esses dois pontos, já que o centro aqui é dado como 1, 2, né? Nosso centro é 1, 2. Então, aqui a gente vai ter esse 1, 2 é H e K, certo? Então, esse X aqui, como é igual a 1, e o H é igual a 1, então H é igual, ou X é igual a H, né? A reta X é H. E aqui, a reta Y vai ser igual a K, né? Vai ser igual a 2, nesse caso. Por isso que aqui a gente coloca y igual a k, que é a reta horizontal. Beleza. Então, a gente vai ter, consequentemente, aqui, que esses pontos aqui, o F, vai ser o quê? Um ponto C e 2. Aqui o outro foco vai ser um ponto C menos C e 2. Esse ponto A vai ser um ponto, no caso aqui a gente já encontrou a medida, né?
Então, aqui é 4 e 2. E esse outro ponto aqui vai ser o menos 2 e 2. O ponto B. O ponto B já está aqui, né? Já dá para ver que vai ser o B1, né? Vai ser 1 e 0. E o B2 aqui vai ser 1 e 4. Tá? Aqui, ó. 1 e 4. Beleza? Já que eles estão nessa reta, né? Passam por essa reta imaginária aqui, que é o eixo maior, ou o eixo menor. Tá? Então, aqui a gente tem B, é 1, 4 e 1, 0. Né? Os vértices menores. Então, tá aqui, ó. 1, 0 e 1, 4. Certo? Aqui os vértices A1, A2 são menos 2, menos 2, 2 e 4, 2. Aqui, ó, menos 2, 2 e 4, 2. Tá? Beleza, encontramos lá, encontramos a excentricidade e os vértices estão aqui, ó. São justamente esses valores aqui, e o 2, né? Eu falei para vocês, seria um valor C mais um 2, né? Coordenada C e 2. Só que quem é esse C aqui? Como é que a gente encontra esse valorzinho aí, né? Lembra lá? Só voltar aqui. Vou voltar aqui nos focos. A, C, os focos. A, B, C. Então aqui, ó. Os focos são dados dessa forma, né? Dado o ponto C, a gente só faz aqui. Só que aqui está no eixo Y, né? Eixo Y. Então, a gente tem que pegar no eixo X aqui, né? Então, dados os focos vão ser justamente dados dessa forma, né? Ou seja, o ponto C menos C e 0 aqui nesse caso e o C e 0. Certo? Então, aqui não vai ser diferente, tá? E também a gente pega esses valores. Só que nesse caso aqui a gente encontrou quem é o C, né? Encontramos o Czinho. Então, esse Czinho é a distância do centro até o foco, tá? Do centro até o foco. Então, essa distância aqui é o Czinho que a gente quer. Então, qual é esse Czinho, né? Czinho que a gente encontrou. Vai ser esse mesmo C, raiz de 5? Só raiz de 5? Só que não, né? Porque a gente deslocou aqui, né? Deslocou a origem, né? O centro. Então, essa distância daqui até aqui vai ser raiz de 5, né? Só que como a gente deslocou aqui uma unidade para cá, certo? Então, vai ser raiz de 5 mais 1 e raiz de 5, ou 1 menos raiz de 5 e 1 mais raiz de 5, certo? Então, tá aqui, ó. 1 menos raiz de 5 e 2, e 1 mais raiz de 5 e 2, já que o nosso C é raiz de 5. Beleza? Então, como a gente deslocou, né, a gente vai ter que novos focos, né, vão ser dados dessa forma. Vai ser o foco 1 dado como H menos C, e o foco 2 vai ser H mais C. Por quê, professor? Porque aqui nesse caso, né, a gente deslocou o eixo maior, que onde estão os focos, né? Os focos estão no eixo maior, e a gente deslocou e eles são paralelos, deslocou o centro, né, da origem, no caso aqui a origem é 1, 2, e eles estão paralelos ao eixo X. Certo? Se fosse ao contrário, a gente pegaria esses valores, só que ao contrário.
certo? Então, ficaria assim. Como a gente deslocaria, né? E eles ficariam nesse formato aqui vertical. Ficariam nesse formato aqui, né? Então, os focos, eles deslocaram quanto da origem? Já que o centro está aqui. Eles deslocaram essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. E qual é essa distância? Essa distância não. Deslocaram essa distância aqui, na verdade. Essa distância aqui, que é a distância K, tá? Então, é o K do centro, né? O centro é dado por H e K. Certo? Então, deslocaram essa medida aqui. Então, a gente pega esse K. Então, nesse caso aqui, o nosso foco, né, seria os pontos H, né, em X e... Opa, escrevi aqui 2, né? É H, tá? Já que o ponto aqui vai ser H, e o outro ponto aqui vai ser o quê? K menos essa distância daqui até aqui, né? Ou menos essa distância aqui também, né? Essa distância aqui é C. Beleza? Então, ficaria a distância K menos C. E essa outra aqui ficaria a distância K mais o C, né? Ou seja, a gente tem aqui um Czinho. E essa distância aqui seria o quê? K mais essa outra distância aqui, Czinho. Então, ficaria H mais K mais C. Beleza? Então, a gente deslocou, né, o centro da elipse. Então, a gente desloca também aqui os valores, né? Então, vai ficar um C mais H, ou um K mais C, né? Então, aqui, K menos C. Se os focos estão no eixo maior, que está paralelo ao eixo Y. Certo? Nesse outro caso aqui, certo? A gente acabou de ver, vou apagar toda essa poluição aqui. E o deslocamento está no eixo X, né, dos focos, paralelos ao eixo X. Então, aqui, a gente deslocou daqui para cá uma unidade, ou seja, H, certo? Então, o foco aqui eu desloquei daqui para cá o foco 2. Então, vai ser H mais essa distância aqui. Qual é essa distância? É C. Então, vai ser H, toda essa distância aqui, né? H mais C. Então, H mais C. Beleza? E essa outra distância aqui vai ser o quê? Essa distância C, certo? Então, vai ser H menos C. Beleza? Já que o ponto está aqui. Então, aqui é H mais C, aqui é H menos C. Então, a gente tem aqui que os nossos focos vão ser dados assim, né? Opa. Estou fechando o parênteses aqui, mas não é fechando parênteses, tá? Vai ser H menos C e K, H mais C e K, certo? Então, essa vai ser a nossa coordenada deslocada do seu centro da origem. Tá? Aqui tem vários exercícios propostos, tá? Mas eu peguei só alguns daqui. Vamos ver a hipérbole. Tá? Hipérbole. A hipérbole diz o seguinte, que ela é um lugar geométrico, né? E ela também tem algumas constantes, né? Algumas variáveis que também compõem a elipse, tá? No caso, a gente vai ter aqui também incluído os focos, né? A gente vai ter
também a excentricidade, tá? O que a gente não vai ter? No caso, não vai ter 4 vértices, né? A gente vai ter 2 vértices. Nesse caso aqui, a gente tem 2. Por quê? A hipérbole é uma figura desse tipo aqui, tá? Onde eu tenho um eixo de simetria aqui, né? Entre as figuras, tá? Então, aqui eu tenho um eixo de simetria. Então, essa hipérbole, a gente vai ver como será a equação dela, tá? Então, essa hipérbole também é dada como um lugar geométrico e ela é formada a partir de pontos, né? Dos pontos de um plano, né? Cuja diferença das distâncias é o valor absoluto, tá? E há 2 pontos fixos, né, desse plano é constante. Então, essa distância, né, ou a diferença das distâncias em valor absoluto, ou seja, um valor positivo, a 2 pontos fixos desse plano é constante. Então, a gente tem o seguinte, né, a gente vai ter que, dados no plano 2 pontos distintos, F1 e F2, são nossos focos, então a distância entre eles vai ser os 2C, né? A gente já viu isso. Só que nesse caso aqui a gente tem que esse 2C é maior do que 2A. Então nesse caso aqui, a gente vai ter essa diferença entre as distâncias vai ser igual a 2A. É isso que está falando lá na definição inicial, tá? Então, o módulo das distâncias, o valor absoluto, 2A. Então, tá aqui, ó. Geometricamente, a gente tem 2 focos, certo? E ele diz que a diferença da distância de f de 1 até P e a distância de f de 2 até P é 2A, certo? Justamente o que está escrito aqui. Então, a diferença entre essas distâncias aqui é o F1P, né? Aqui, F2P. Com esses segmentos. Então, a diferença, o módulo da diferença entre eles é 2A. Beleza. Então, aqui, né, dado em módulo, a gente tem 2 valores, né, mais ou menos 2A. Certo? Então, a gente tem o seguinte. Claro que aqui a gente é um pouquinho mais complicado de entender, mas vou tentar explicar aqui da minha maneira. Então, aqui a gente tem um lugar geométrico, que é justamente a hipérbole. Tá? Então, essa figurinha aqui é a hipérbole. Certo? Então, nesse caso aqui, quem seria o eixo de simetria? Justamente esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui seria o eixo de simetria entre as duas figuras. Certo? Aqui nesse caso, a gente tem, como a gente quer calcular essas distâncias, né? Essas equivalências entre as distâncias. Então, a gente vê aqui nesse caso que essa distância do ponto P1 na tomada aqui perpendicular e vai ser a mesma distância do eixo até o ponto 1 e ponto 2 vai ser a mesma, né? Já que ele coloca esses tracinhos. Ele também diz que a mesma distância de P1 até o centro, né? Ou seja, o centro é o encontro dos eixos, tá? Então, dados esses eixos aqui, então a distância de P1 até o eixo, até o centro, é a mesma distância do centro até o P4, o ponto P4, tá? E assim também a distância aqui do ponto P1 até o eixo vertical e do eixo vertical até o ponto P3 também é a mesma distância. Então, se é a distância lá em cima, aqui também embaixo, né? Aqui 2, aqui 1 também, do ponto P3 até o ponto P4, né? Dividindo aqui ao meio. Então, aqui a gente tem sempre as simetrias, né? Então, os focos aqui, ó, são dados
como se a gente tivesse lá as parábolas, né? Só que esses focos aqui, eles vão fazer algo um pouquinho diferente. Aqui os vértices, agora nesse caso, o A1 e A2 são os nossos vértices, tá? Então a distância, tá? De A1 até A2 vai ser justamente 2A. A distância de F1 até F2 vai continuar sendo o 2C, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só não vai ter o eixo, os vértices do eixo menor, né? No caso, a gente tinha da elipse, beleza? Porém, aqui a gente vai ter essas relações aqui que podemos fazer, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que a distância do ponto A até o foco é a mesma distância do ponto do A1 até o foco 1, né? Da distância do A2 até o foco 2. Então, essas distâncias aqui são iguais, tá? Essas duas distâncias aqui. Não vai alterar. Tá? Já que a gente tem uma simetria, então, essas medidas também se mantêm, né? Então, claro que a gente diz aqui que essa distância, né, de A1 até A2, ou seja, dada pela simetria, né, vai ser também 2A. Então, a gente tem aqui os focos, né, que é dada por 2C, a distância entre eles. A gente tem o ponto médio, que é chamado de ponto médio, tá? Do segmento dos focos. Então, esse C não vai ser mais dado como centro, tá? E sim como ponto médio, ou centro também, né? Não tem problema. Mas, ele, na verdade, vai ser o ponto médio, né? Entre os focos. Mas a gente trata aqui, nesse caso, para facilitar a linguagem, como centro também da cônica, tá? Então, o centro aqui. Aqui também a gente pode ter a relação de Pitágoras, né? Dado esse triângulo retângulo. E aqui o eixo menor aqui também, né? Nesse caso, B1 e B2. Só que em alguns casos, nem necessita, né? Desse eixo. Já que a gente vai ter automaticamente alguns dados, né? Beleza? Mas também tem como calcular, tá? A distância entre o eixo menor aqui nesse caso. Então, o eixo menor, ele é dado aqui, né? Falei que não tinha, mas é porque realmente não... Dificilmente a gente calcula o eixo menor. Mas o eixo maior, né, que envolve os focos e os vértices, tá? Os focos e os vértices. Então, os eixos são dados dessa forma, beleza? Então, aqui, os vértices. A gente tem o eixo real ou transverso, né, chamado, que é o eixo maior ali, que a gente pode chamar assim também, eixo maior, né? Tem comprimento 2A. E o eixo imaginário, né? Eu falei que é o eixo menor, ou conjugado. Então, esse segmento B1, B2, ele tem comprimento 2B também. Tá? Só para facilitar, né? Apesar que mudou aqui a linguagem. Né? Então, esse valor de B, a gente pode encontrar justamente utilizando a relação de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. Então, a gente já sabe quem é o A, né? De cara, que é a distância do vértice até o centro, a gente vai saber, né? E basta encontrar os outros valores. Tá? Então, aqui dá para fazer outras relações, né? E, claro, que a gente encontra também a excentricidade. Tá? A excentricidade. Então, nesse caso aqui, esse ângulo θ aqui, né? O ângulo formado por essas assíntotas, tá? Essa reta aqui eu vou chamar de R, essa outra de S. Essas retas aqui são chamadas assíntotas, tá? Assíntotas. Então, essas assíntotas,
o gráfico aqui, no caso, não vai tocar essas assíntotas, tá? A gente aprende isso aqui lá em cálculo, né? Também a gente vê em outros casos. Tá? Então, mais em cálculo, quando a gente vê limites, tem como encontrar essas assíntotas, tá? Então, aqui no caso, e essas assíntotas sempre vão passar pela origem. Tá? Origem não, pelo centro, tá? Beleza? Então, esse ângulo θ aqui, formado, né? Esse ângulo θ, o que que ele diz? Ele diz justamente que é chamado de abertura da hipérbole. Então, a abertura da hipérbole é dada por esse ângulo. E a gente também tem a excentricidade dada por C sobre A. Tá? Então, se C for maior do que A, então a excentricidade é maior do que 1. Beleza? Então, aqui nesse caso, né, a gente sabe que a excentricidade está ligada, né, à sua abertura. Por quê? Porque aqui a gente tem C e o A. Então, conforme esse C e A aqui, né, essa relação entre eles, né, for maior do que 1, então a gente vai ter uma abertura maior da hipérbole, né? Beleza? É isso que está falando lá. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, caso bem claro, né? Aqui o A, aqui o C, certo? Essa medida aqui é C, essa daqui é A. Então, nesse caso, só pelas medidas aqui, dá para ver que esse C é maior do que A, certo? C é maior do que A, então a excentricidade é maior. Então, a abertura da hipérbole é maior, certo? A curvatura aqui, no caso, é maior, né? Aqui é mais fechada, né? A sua concavidade é mais fechadinha. Né? Aqui é mais aberta, beleza? Então, a gente vai ver, só de olhar para o gráfico, essas algumas coisas, né? Mas também a gente tem aqui, né, uma hipérbole chamada equilátero. Só antes aqui, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Que aqui, né, esse ângulo aqui, θ, se vocês observarem, ele está um pouco, digamos, agudo, né? Então, quanto mais agudo ele for, mais fechada vai ser a concavidade, né? Aqui nesse caso, quanto mais aberta, né? Ou seja, o ângulo θ maior, quanto maior o ângulo θ for, né? Então, mais aberta será a nossa concavidade da parábola. Ou da parábola, não, desculpa, da hipérbole. Tá? Da hipérbole. Beleza? Então, essa concavidade aqui é mais aberta. Então, está intimamente relacionado com a abertura. Porém, quando a gente tiver que esse ângulo for de 90 graus, tá? Ou seja, o ângulo θ for 90 graus aqui, formar um ângulo de 90 graus entre as assíntotas, então a gente chama essa hipérbole de hipérbole equilátera, tá? Por quê? Ela vai dar para a gente que essas distâncias aqui, né, vão ser todas simétricas, ou seja, ele vai dar para a gente aqui um quadrado, né? Tá? Então essas distâncias aí vão nos dar um quadrado, né? A distância do ponto P, Q, M e N, certo? E é claro que essa medida aqui vão ser iguais também, né? As medidas do vértice até o centro, tá? Então, a distância, né? Se a gente for colocar assim, do centro até A1 vai ser igual à distância do centro até A2. Então, todas essas distâncias aqui são iguais, né? Beleza? Nesse caso aqui, que a gente vai ter A igual a A, certo? Beleza? Então, aqui a gente vai ter
um triângulo com medida A aqui e um Czinho aqui, certo? Então, a gente vai ter que C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser 2A ao quadrado, certo? Então, esse nosso Czinho vai ser igual a A raiz de 2. Beleza? Já que a gente tem aqui uma hipérbole equilátera. E é claro que a gente também pode ter a equação da hipérbole de centro na origem do sistema, tá? Então, desculpa, centro na origem do sistema, e a gente vai ver um caso em que a gente tem fora da origem também, né? Em alguns casos também ela pode estar fora. Mas, de certa forma, na origem fica até mais fácil da gente fazer alguns exercícios, tá? Então, dificilmente eu vou pedir fora da origem do sistema. Então, deixa eu voltar aqui, novamente. Então, dado que esteja na origem, né, com o eixo real sobre o eixo x, tá? Então, o eixo real sobre o eixo x. Então, a gente tem aqui, dado um ponto P genérico, né, para um ponto qualquer da hipérbole, a gente vai ter os focos menos C e 0 e C e 0. Já que a gente está pegando sobre o eixo x, certo? Calculando essas distâncias, a gente vai ter a equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Fazendo aqui os mesmos cálculos que a gente fez lá para parábola, hipérbole, ou elipse, também vale para a hipérbole, tá? Então, aqui também a gente tem, né, essas relações. Então, o eixo real está sobre o eixo x, certo? Então, o eixo x aqui. Então, esse é o eixo real, onde os focos estão sobre o eixo x, os vértices também estão sobre o eixo x, tá? E a origem no centro do plano, né? Na origem do plano. O centro está na origem do plano. Então, aqui o que é que muda? Só esse menos, tá? Esse menos é o que muda. Então, se a gente tiver x ao quadrado sobre, sei lá, 16 menos x ao quadrado sobre 16 menos y sobre 9 igual a 1, isso aqui já nos dá de cara uma hipérbole. Então, deixa eu colocar aqui no GeoGebra, para a gente só visualizar como é que vai ficar. E realmente vai ser uma hipérbole. Então, aqui eu tenho x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, tá aí, ó. Justamente a hipérbole, né, está sobre o seu eixo maior, está sobre o eixo real, né, na verdade, está sobre o eixo x, tá? Tá aí. Como a gente pode ver aqui, a concavidade é um pouquinho fechada, né? Então, a gente tem aí, o ângulo aí vai ser um pouquinho mais fechado, né? Tá? A abertura não é tão acentuada, né? A abertura é acentuada, na verdade. Então, essa é dita equação reduzida da hipérbole de centro na origem do eixo real, tá? A origem e o eixo real sobre o eixo x, tá? Beleza? Então, aqui. E se a gente tiver, claro, o eixo real estiver sobre o eixo y, basta eu trocar, alternar aqui, na verdade, o x e o y, tá? Então, alternando o x e o y, lá antes, né, na equação reduzida da elipse, a gente trocava apenas o x, né? O a e o b, na verdade.
Então, a gente tinha... Opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Só um segundo. Então, a gente tinha lá da elipse, que era x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, certo? Igual a 1. Então, isso sobre, com o eixo, né, paralelo a x, né? E quando estiver sobre o eixo y, a gente teria que trocar apenas o b por a, né? Então, ficaria a ao quadrado, x sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Nesse caso aqui, como a gente tem a equação da hipérbole, a gente troca de ordem o x e o y, tá? O b e o a continuam na mesma posição. Então, aqui é a e aqui é b ao quadrado. Então, aqui, sobre o eixo x, e a gente troca de lugar os dois, aqui fica y e aqui fica x, e a gente tem sobre o eixo y. Então, aqui o eixo y vai ser o eixo real, tá? Beleza? Então, tá aí. Também passando pela origem, né? Então, aqui os focos estão sobre o eixo y e os vértices também. Então, vai mudar a ordem, né? Aqui a gente tinha aqui os focos. Então, os focos aqui são dados o foco 1 como sendo C, menos C e 0. E o foco 2 sendo C e 0. Já que eles estão sobre o eixo X. Aqui nesse caso só altera, né? Nossos focos agora vão ser 0 e C. E 0 e menos C aqui, né? Beleza? Então aqui tem um exemplo, né? Vamos ver aqui como fica a hipérbole da figura a seguir, né? Então, dada essa hipérbole, certo? A gente vai ter aqui x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, a gente tem essa hipérbole aqui. Basta eu colocar aqui, né? Colocar aqui e colocar 9. E aqui colocar 4. A gente vai ter essa hipérbolezinha aí. 9 e 4, né? Beleza? Tá aqui. A gente tem como encontrar os eixos, né? Os eixos da cônica. Os eixos já são dados, né? Mas para a gente só verificar aqui. Ali, ó, os eixos são justamente os eixos coordenados. Tá? Focos. Foco, né, vão ser dados por... Opa. Foco. Focos vão ser dados da equação 1. Tá aí, ó. Os focos é o ponto A e B que aparecem. Tá? Centro. Centro da cônica é que 1 também vai ser dada na origem. A gente já sabe, né? Tá? O que a gente pode encontrar também? Vértices. Vértice. Vértice da cônica. A cônica que a gente está estudando é a EQ1 aqui. O nome é EQ1, então é EQ1. Então tá aí, ó. Os vértices são menos 3 e 0 e 3 e 0. Tá? Então aqui, vamos verificar. Justamente, né? Está sobre o ponto 3 e aqui menos 3 e 0 e 3 e 0. Certo? Aqui é a origem, né? As assíntotas passam pela origem. Os focos estão aqui. Né? E a gente acabou de ver que os focos são 3,61 e 0, né? E menos 3,61. Então, é 3,61 e aqui menos 3,61. Certo? Então, como é que a gente encontra esses valores, né? Aqui está pedindo para encontrar aqui alguns casos, né?
Na verdade, não está pedindo, né? Você está pedindo o gráfico. Mas aqui a gente pode encontrar quem são esses A1 e A2, né? Os pontos. Tá? Então, se a gente fazer y igual a zero na equação geral, isso aqui vai embora, certo? Só fica o x ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, x ao quadrado sobre 9 igual a 1, faz o meio pelos extremos, a gente encontra que x é mais ou menos 3. Então, de cara, a gente já encontra quem são os nossos pontos, né, dos vértices, tá? Os vértices da hipérbole. Também, se a gente fizer o contrário, né, fizer x igual a zero, ao invés de y sobre 4 ir embora, a gente vai ficar com x sobre 9 igual a zero, sobra só isso aqui para a gente, certo? Então, resolvendo aqui essa equação, a gente vai ter que y ao quadrado é igual a menos 4. Opa, é impossível, né? Não tem como dar menos 4, já que y elevado ao quadrado sempre vai dar um número positivo. Então, é uma equação impossível, né? Então, a gente não tem valores para y. Por isso que aqui, se vocês observarem, é realmente, né? A gente não vai ter valores para y nesse caso. Tá? E a gente conclui o quê? Que a curva não corta o eixo y. Tá? Simetria, né? A simetria que a gente tem aqui é para encontrar esses pontos aí, né? Então, a gente tem aqui uns pontos simétricos, né? Com relação à origem, né? Então, a gente pode encontrar alguns pontos específicos, tá? Também podemos encontrar as assíntotas, tá? As retas das assíntotas que passam pela origem, tá? Essas retas aqui. Então, a gente consegue encontrar a equação dela. Como ela passa pela origem, a gente lembra lá que essa reta, ela tem como função, né? A y igual a k vezes x. Ou seja, esse tipo de função aqui, tá? É a função chamada função linear, que passa pela origem e não tem coeficiente linear, né? Porque se tiver, a gente tem uma função afim, né? Ou seja, se for do tipo y igual a ax mais b. Então, essa daqui é chamada função afim, certo? Ou do primeiro grau, né? Mas nesse caso aqui também é do primeiro grau. Porém, o que vai modificar o gráfico da função é só esse coeficiente angular, né? O coeficiente angular. Então, esse coeficiente aqui é que muda ali o ângulo, né, da nossa abertura ali da hipérbole. Coeficiente angular. Só que aqui no livro, ele traz esse K como sendo M, tá? Então, aqui a gente vai ter uma equação linear do tipo y igual a mx, tá? Então, esse m ele é tido, né? Ele traz como a declividade da reta que é a assíntota da hipérbole, beleza? Então, a declividade ele dá a declividade, né? Então, quanto maior ele for, né, maior vai ser o quê? Se ele for aqui, sei lá, a gente colocar aqui uma função do tipo 2x, a gente vai ter algo desse tipo. Se eu colocar 4x, a gente vai ter algo desse tipo. Ou seja, a abertura da minha hipérbole vai ser maior, certo? Ou seja, o seu vértice vai ser maior. Será que aqui tem como colocar assíntota? Tem, olha aí, ó. Tem
o comando assíntota. Assíntota de qual equação? Da equação 1. Então, estão aí, ó. Estão aí as nossas duas retas. Essas duas são as nossas assíntotas, tá? Então, ele também coloca para a gente as assíntotas. Beleza? Então, fica fácil, né? De resolver aqui algumas equações só utilizando o GeoGebra, né? Então, aqui, a gente encontra as assíntotas sempre nesse formato geral, tá? Então, a gente tem como encontrar, né, esse valor de M. Tá? Então, as assíntotas, como a gente sabe que ela passa pela origem, a gente não vai ter coeficiente linear. Né? Então, na reta R, né, a gente tem que a declividade é dada por B sobre A. Tá? Então, essa declividade é dada por B sobre A. E a declividade da outra assíntota é dada por menos B sobre A. Já que uma é crescente, né? E a outra reta é decrescente. Então, já que ela é decrescente, o coeficiente, né, M, tem que ser menor do que zero. Por isso que aqui é negativo, tá? E daqui o coeficiente tem que ser maior do que zero, já que é um gráfico, uma reta crescente. A gente aprende isso aqui lá no ensino médio, né? Crescente e decrescente das retas. Então, a gente vai ter essas duas equações das assíntotas. Beleza? Sempre vai ser uma equação, uma função linear, professor? Sim. Sempre vai ser desse tipo, tá? Passando pela origem, tá? Passando pela origem. Então, tá aí. Realmente, a gente tem aqui como encontrar várias coisas, né? Envolvendo a hipérbole. Então, aqui, medida dos semieixos, dá para resolver, né? Esboçar o gráfico, os vértices, os focos, a excentricidade e as equações das assíntotas. Então, nesse caso aqui, um caso novo, né? É encontrar a equação da assíntota e não dos eixos, né? Tá? Então, aqui nesse caso, o que os eixos ficam mais fácil, né? Quando a gente está calculando lá sobre parábola, é a reta diretriz. Né? A gente tem como encontrar. E até mais simples. Da elipse, a gente tem que encontrar, pode encontrar dos eixos, né? O eixo maior e o eixo menor. Beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui eu vou pular um pouquinho. Então, a gente não vê quase nada. Vou pular alguns exercícios aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver equação da hipérbole fora da origem, tá? Então, fora da origem, né, se a gente tem que a reta, o eixo real está sobre, ou paralelo, né, na verdade, ao eixo X. Então, aqui, o eixo real está aqui, certo? E ele é paralelo ao eixo X. Certo? Aqui tem, não sei por que não tinha lá, né? Mas aqui tem, ó. Justamente o que eu falei para vocês da elipse, né? H menos C e H mais C, né? Aqui ele dá, não sei por quê. Mas lá ele não mostra, né? O H mais C e H menos C. Quando a gente desloca o centro da hipérbole ou da elipse, né? Então aqui a gente vai ter deslocar H unidades aqui em X e K unidades em Y. Então, nosso centro continua sendo dado pela coordenada H, K. Certo? H e K. Beleza, professor. Então, vamos lá. Aqui as mesmas definições, tá? A única coisa que muda é o deslocamento da origem. Então, deslocando, né, a gente vai ter justamente a mesma equação, certo? Só que deslocando aqui
H unidades em x e K unidades em y. Então, sobre o eixo x, paralela ao eixo x, né? E paralela ao eixo y, a gente vai ter a mesma equação também, né? Alterando aqui, no caso aqui, o lugar de y, tá? Então, o y menos k vem para frente, aqui é y menos k, é a segunda componente aqui, né? Y menos k. Então, aqui o y menos k vem para frente e fica x menos h aqui, certo? Beleza? Só alterna a ordem, né? Porém, aqui ainda continua negativo, tá? Então, da mesma forma, a gente tem esse deslocamento aí da origem, tá? Então, a gente vai ter um gráfico desse tipo, né? Onde o eixo real, que é esse eixo aqui que passa pelo centro, pelo vértice e pelos focos, ele é paralelo ao eixo y, tá? E aqui, justamente, ó, k menos y aqui, ó, e k mais y, unidades. Então, aqui, a gente caminhou k unidades. Então, de k unidades do centro para F, eu ando k mais c. E de k unidades até o foco F1, a gente tem k menos C1, já que a distância aqui, né, vai ser C1. Então, a gente tem que pegar essa diferença, né? Beleza? Então, justamente, aqui ele traz, né? Não sei por que não trouxe na outra lá, na elipse. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Rapidinho. Vamos lá. Determinar a equação da hipérbole de vértices. Esses dois pontos, 1 menos 2 e 5 menos 2, sabendo que F6 menos 2 é um dos seus focos. Certo? O que a gente precisa saber? O que está repetindo aqui? Está repetindo menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Então, o y vai ser menos 2. Certo? Então, eu vou ter uma reta aqui como eixo reta real, né? O eixo real, certo? Esse daqui é o eixo real em y igual a menos 2, certo? Se ele está em menos 2, então aqui na nosso plano cartesiano, a gente vai ter que a nossa parábola vai ser algo desse tipo. Se aqui é menos 1, menos 2, ou 1 menos 2, então 1 menos 2 está aqui, né? Por exemplo, 1 menos 2 está aqui. Aqui é o nosso A1. O 5 menos 2 está aqui. Então, 5 menos 2 está aqui, A2. E o 6 menos 2 está aqui. Então, 6 menos 2 é o F que a gente tem. Então, a gente vai ter algo desse tipo, né? Certo? Beleza? Aqui a nossa reta real é dada por y menos 2. Então, quem vai ser o nosso centro aqui, né? Nosso centro. Já que eu tenho aqui esse centro aqui, eu já sei que aqui é H, né? E aqui vai ser K. Tá? É justamente o que acontece aqui, ó. O K é justamente a nossa reta real e o H passa também no centro. Então, nesse caso aqui, eu já sei quem é o meu centro, né? Meu centro vai ser esse Hzinho e K. Só que o K é menos 2, então K, H menos 2. Tá? Só que eu sei que essa distância distância de C até A2 é igual a A, né?
Beleza? Então, eu sei que também, né, eu vou de 1 até 5. Ou seja, é a diferença, né? De 1 até 5. Então, eu posso pegar aqui esse Czinho, vai ser justamente, ó, a distância de A1 até A2 vai ser os coeficientes aqui, ó. Os coeficientes não, os componentes 5 menos 2. Então, 5 menos 1, na verdade. Vai ser 4. Só que a distância de A1 até o centro e de A2 até o centro é a mesma distância. Como isso aqui é o dobro, né? Então, a distância de A1 até o C vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, esse H aqui só pode ser igual a 2. Então, nosso centro aqui vai ser 2 e menos 2. Tá? Então, aqui, ó, opa, deu um erro aqui, né? Deu menos 3. Por que que deu menos 3? Ah, tá, é porque eu pego o ponto médio, né? Um ponto médio entre 5 e 6. Entre 5 e 1, né? Calma aí, tem alguma coisa errada. Ah, tá, eu esqueci o deslocamento aqui, né? Eu esqueci o deslocamento. Mas nesse caso aqui, realmente, né? Como aqui a gente sai, a distância até o foco é 6, né? Na verdade, a gente pega a distância até o foco, né? Então, a distância até o foco é 6. Então, do foco até o C é Czinho, né? Esse Czinho aqui do foco é 6. Tá? Então, 6 dividido por 2 dá realmente 3, né? Aqui esse H é 3, na verdade. 3 menos 2. Então, tá aqui, ó. O C é 3 menos 2. Aqui o nosso foco que foi dado, que é o 6 menos 2. Aqui o nosso ponto A, 5 menos 2. E aqui menos 2, 1 menos 2. Tá? Então tá aí. Certo? Justamente a nossa hipérbole. Deixa eu voltar aqui. Então a gente vai ter algo desse tipo, né? Já que está sobre, que é paralelo, né? Esse eixo real é paralelo ao eixo X. Como eles são paralelos, a gente pega esse primeiro formato da equação fora do eixo. Certo? A gente já sabe quem é o centro, né? Já que o centro é o ponto médio, como eu falei, né? Os pontos médios do ponto de A1 até A2, né? Então, de A1 até A2, ponto médio é esse, tá? 3. Já que o ponto médio, né, ele pega distância, né? Ou as coordenadas, né? Então, aqui, ponto C vai ser dado pelo ponto A1 mais o ponto A2 dividido por 2, né? É o ponto médio, tá? Então, a média, né? Os pontos. Então, por isso que ali deu um errozinho. Então, aqui, os pontos a gente viu aqui que vai ser esses pontos aqui, né? Se somarmos A1 e A2, vai dar ponto 6 e menos 4. Se eu dividir aqui tudo por 2, esse ponto C vai ser o ponto 3 e menos 2. Tá? Justamente aí, ponto médio, tá? Então, aqui, encontramos. Dá para encontrar quem é o A, né? Que é a distância de C até 1. E o C, que é a distância de C até o foco, né? É justamente essa distância aqui. Então, de C até o foco, eu andei quantas casas?
1, 2, 3 casas, certo? Então, é 3, beleza? E a distância de C até A1, que é o A, né? O nosso A, de C até A1, essa distância daqui até aqui, vale A. Então, é 2 casas, ó. 1, 2, 3, né? 3 casas também, né? É de 1 até o 3, então 3 casas. Que aqui, não, 2 casas, né? 1, 2 e 3, né? Então, 2, 3. 2 casas. Tá? Então, a gente tem aqui justamente que o A vale 2 e o C vale 3. Então, também substituindo aqui na relação de Pitágoras, certo? A gente vai ter que o B quadrado, né? Vai ser igual a 5. Então, basta substituir aqui os valores, né? De H, de K, de A ao quadrado e de B ao quadrado. Certo? Já que o A é 2, então A ao quadrado vai ser 4. Certo? Basta substituir aqui. Beleza. Tem mais alguns exercícios, tá? Eu vou pular, porque a gente vai fazer alguns exercícios antes da prova. Então, provavelmente a gente vai fazer mais alguns aqui. Aqui fala das secções cônicas, tá? Essas secções cônicas é justamente o que eu falei para vocês, né? Então, dada essa cônica, né? A gente chama ela de... Deixa eu ver se tem um nome aqui. Eu acabei esquecendo. É uma superfície cônica, né? Só que é uma cônica cujo centro aqui, né? Os vértices se encontram, né? Então, a gente diz que é uma cônica... Aí, esqueci o nome aqui. Aí ele dá aqui essa cônica formada pela sua geratriz, né? Que é essa reta aqui. A gente tem aqui o eixo, né? E a gente tem aqui uma reta geratriz que vai gerando esses cones, tá? Então, a partir dele, a gente consegue gerar uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole e uma parábola e uma hipérbole, tá? Então, aqui, ó, como é gerada a circunferência? Dada um plano, né? A secção de um plano, né? Nesse cone, certo? Paralelo à base, né? É justamente o que está escrito aqui. Ou paralelo ou perpendicular, nesse caso, né? Perpendicular à superfície, tá? A gente tem aqui uma circunferência e ela é perpendicular à superfície, né? Ou seja, tem algo desse tipo, né? Eu acho que aqui tem um erro, né? Perpendicular, acho que é paralela aqui, tá? É paralela à superfície, né? Perpendicular à superfície. Mas eu acho que ele quis dizer perpendicular, caso aqui ao eixo central aqui, talvez. Mas vamos lá. Aqui, né, transversalmente, a gente vai ter justamente a elipse, né? Ou seja, um plano oblíquo ao eixo E. Tá? É verdade. Aqui, ó, perpendicular ao eixo E da superfície. Então, o eixo E é isso aqui. Aqui a gente viu que passa aqui pelos vértices, né? Então, é perpendicular. Tá? Aqui, né, a gente corta com a forma oblíqua e encontra aqui uma elipse. Se a gente cortar paralelamente, aqui, né, nesse caso aqui, a gente tem uma parábola. E se a gente cortar aqui nesse formato, né, paralelo ao eixo, né, e a gente tem justamente essas hipérboles, tá? Então, isso aqui eu falei logo no início para vocês, né? Beleza?
Então, aqui, né, tem algumas outras formas, né, que essa secção pode passar por esse cone. Aqui, a interseção entre o plano vai ser uma reta, aqui vai ser um ponto, né, e nesse ponto aqui vai ser duas retas, certo? A gente pegar aqui, passando pela origem ali, no caso. Eu vou deixar isso aqui para a última aula, que é superfícies quádricas, tá? Deixar para a próxima aula. Caso... eu acho que vai dar para a gente ver tudo isso aqui na próxima aula, porque é um assunto bem rápido, tá? Não é um assunto tão longo. Tanto é que eu estou passando aqui, ó, já está quase acabando, já acabou. Ó. Então, é um assunto mais rápido. Então, dá para ver na próxima aula, tá? Aí, na terça-feira, a gente tem nossa aula de exercícios e na quinta, a nossa prova. Beleza? Então, já anotem aí. Na próxima quinta-feira vai ser nossa prova, tá? Então, é isso. Deixa eu finalizar aqui e façam exercícios, tá? Não esperem, tá? Já passei a lista de exercícios, então tentem fazer os exercícios aí que facilita muito a nossa vida. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.